Olá, amigos do canal Em Direita, estamos de volta. Eu tô muito feliz em poder voltar a gravar. Eu demorei porque aconteceram muitas coisas e um dia eu quero gravar um vídeo pra vocês contando tudo, como que foi. Mas por hora eu quero dizer isso, que eu estou de volta e com um projeto lindo que o Senhor colocou no meu coração e que ele começa hoje aqui no canal. Eu conto com a ajuda de todos vocês para que esse projeto avance, porque nós estamos falando da pregação do Evangelho do Reino de Deus. E esse projeto é o seguinte: nós vamos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo. Lógico, assim, nós vamos dar um avanço, né? Porque senão esse canal vai ficar eternamente gravando. Afinal, os ensinos espirituais, a cada versículo, a cada contexto ali, tem muita coisa. Então, nós vamos estudar contextualmente, tá bom? Nós vamos tentar ir mais a fundo, ok? E eu conto com vocês, e eu sei que nós vamos levar avante esse projeto. Muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia, não conseguem entender em qual tempo nós estamos, não entendem dos profetas, dos patriarcas, de certas falas de Jesus, o contexto histórico de algumas coisas. Por quê? Primeiro que isso é um livro espiritual, né? A gente tem que ler, antes de ler, orar, pedir discernimento espiritual, e isso é algo que você pode buscar, tá? Eu busquei com muito jejum e oração, porque eu tinha muita dificuldade de entender por detrás da entrelinha, então eu tive que pedir muito discernimento a Deus, muito unção mesmo, para poder compreender, e o Senhor me agraciou. Então, a palavra de Deus diz que aquele que busca a sabedoria vai encontrá-la. Então, o Senhor está disposto a derramar sobre a sua vida a sabedoria. Por isso, nós cremos que o Senhor deu a sua palavra para que ela se tornasse acessível a nós. Então, todo aquele que busca a Deus de todo o seu coração, ele vai encontrar as respostas. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Claro que o canal ainda vai ter temas variados, mas o foco do canal principal será o estudo da palavra de Deus. E eu conto com você que nós vamos juntos estudar de Gênesis a Apocalipse. E antes da gente começar, vamos orar? Então eu peço para você ir na sua casa também. Feche os seus olhos e vamos orar para que o Senhor derrame sobre nós o conhecimento da palavra de Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Senhor, enche os nossos corações de alegria, de esperança, de conhecimento do Espírito e ata, Senhor, as Tuas leis em nossos corações. Meu Pai, que cada um que esteja aqui, Senhor, assistindo esse vídeo, receba uma porção do Teu conhecimento, uma porção de bênçãos do Espírito Santo, que sejam renovados para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. O Senhor Deus nos deu a criação como um habitat natural para os seres humanos, para que sejamos dominantes. E ali nós vamos discorrendo, no primeiro dia, né, ou disse, haja luz, e havia escuridão sobre a face do abismo. Nós temos também vários estudos a respeito disso, que o Senhor Jesus é a luz que trouxe vida à escuridão. Então o Senhor cria toda aquela cadeia, né, alimentar, aquela cadeia de espécies que mantém o nosso ecossistema vivo. Ele também cria os mares, separa ali porção de terra seca, firmamento, água de cima, água de baixo. E o Senhor finalmente então cria o homem e a mulher. Ele tira, né, a mulher da costela de Adão como um símbolo da submissão feminina e de como a mulher tem que se comportar como uma auxiliadora, né? A tradução no hebraico também diz que ela é uma opositora idônea. Olha só que interessante. Realmente, você pode ver que no casamento a mulher pega um pouquinho mais no pé, né? A mulher, ela é muito mais, assim, atenta aos detalhes, né? Ela é na educação dos filhos, normalmente, tá, gente? De modo geral, as mulheres são mais ligadas, né, em algumas coisas que às vezes passam despercebidos, no cuidado do lar, no cuidado com as coisas. A mulher torna uma casa num lar, né? Ela que decora, ela que coloca ali as coisas, as flores, a alegria feminina. Então, o Senhor trouxe a mulher não só para se opor idoneamente, que é aquela que dá um conselho, que, né, chama a atenção de uma forma positiva, né, isso seria o ideal, né, vamos dizer assim, né, normalmente a gente tem visto uma sociedade muito doente e a família sendo destruída, as mulheres sendo invadidas na sua mente com o feminismo, enfim, né, então, sim, muita coisa está acontecendo, mas em suma, a ideia inicial era essa, né, o que o Senhor fez com o propósito que nós fôssemos uma só carne, né, unidos, e o pecado ali ainda não havia entrado, então nós teríamos um padrão excelente de comportamento de seres humanos maravilhosos, criados debaixo sobre as leis de Deus. A palavra também diz que o Senhor vinha à virada do dia para ministrar, para conversar. Como ele é um mestre, eu acho que ele não vinha para perguntar, e aí, botou o nome naquele animal hoje? E aí, mulher, o que você fez hoje? E aí, Adão? Né? E aí, Eva? Com certeza ele não vinha para bater esse papo, né? Lógico que ele os ouvia, porque o Senhor Jesus é extremamente humilde, né? O ser mais humilde de todo o universo, então com certeza ele vinha para ouvi-los, mas muito mais para ministrá-los. Nós mais à frente vamos entender como se deu essa ministração do mestre aos corações de Adão e Eva, principalmente Adão, que foi o primeiro patriarca. Bom, vamos continuando aqui. Adão e Eva, então, estavam no jardim, que representa a nossa consciência, a consciência humana, onde nós estamos
dia após dia, fazendo escolhas, tomando decisões. E o Senhor coloca propositalmente aquela árvore, proíbe propositalmente que se alimentem do fruto daquela árvore, então torna-se uma árvore proibida por ter no fruto um conhecimento do bem e do mal. Também, propositalmente, o Senhor permite a entrada do vil tentador, que tem essa função específica na nossa existência de tentar os seres criados pelo Deus vivo, né? Então ele entra ali e passa a tentar Eva. E diz, Eva, vem cá, menina, deixa eu te perguntar. Você viu como eu sou astuta, né? E ele fala com ela, e ela, muito curiosa, né? Porque mulher é um bicho curioso. E aí ele vai conversando com ela, até que ele chega no X da questão. Olha, ele te disse que você não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Ela, não, ele disse que não podia comer dessa. Ele falou, mas você não vai morrer. A verdade é que, olha só, como Satanás ele sempre traz como se ele tivesse sendo o portador da verdade, né? Ele tem essa nomenclatura de Lúcifer, né? Portador da luz, porque ele se sente, né, o portador da verdade, né? Tanto que nós temos o iluminismo, a descrição dele como o sol, né? Então, tipo assim, ele tem esse sentido de querer trazer uma verdade que Deus quer ocultar, né? E o que não é verdade, amados, porque o Senhor, ele quer nos proteger, né? Então, tudo que é mal, vou dar um exemplo para você. Você tem criança em casa, né? Você não vai colocar um filme Massacre da Serra Elétrica com uma criança, porque aquilo vai gerar um trauma na criança. Ela pode até assistir, né? Ela pode chorar, depois ela vai continuar a vida dela. Mas você pode ter certeza que emocionalmente você afetou essa criança. Você expôs ela à violência, né? E estudos já comprovam que crianças expostas a cenas de violência, né? Seja por jogos, seja por filmes ou cenas reais, né, na sua própria casa, atos de violência, ela no futuro desenvolve sistemas de pânico, né? Ela desenvolve sistemas de ansiedade, de agressividade, não tem controle da raiva, porque o modelo de controle da raiva ela não teve. Então ela foi exposta muito repetidamente a sistemas que ocasionavam nela a exposição à violência. Então, nós cuidamos e zelamos da mente das nossas crianças, não expondo eles a conteúdo sexual, a conteúdo violento. Então, assim, o Senhor trabalhou conosco, né? Ele não gostaria de nos expor até que nós tivéssemos condições de tomar as nossas decisões, né, com uma maturidade maior. Ora, veja só, o pecado ele não começa aqui. Ele não começou ali com essa situação no Jardim do Éden. Ele começou lá no céu, né? Satanás ele teve também esse papel de tentador, esse papel de tentar corromper o caráter dos anjos. E veja, o Senhor sonda os corações. Ele permite que sejamos muitas vezes tentados em nossas fraquezas para que fique evidente a verdade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente chega numa pessoa e fala assim, fala a verdade, eu quero saber. Mas você sabe que aquilo vai te machucar, mas você quer saber por quê? Porque você prefere uma verdade que doa em você do que você não saber, né? Então, o que acontece? O Senhor, ele quer que nós encontremos a verdade, né? Então, ele permite que Satanás tente aqueles anjos, né? Com conhecimento do mal, até então eles tinham conhecimento do bem, e mesmo tendo esse conhecimento e mesmo já tendo um conhecimento prévio de como funciona o bem e o mal, porque veja bem, os anjos, quantas passagens bíblicas, inclusive nós vamos ver à frente, eles participando ativamente da nossa história. Anjos são enviados, por exemplo, a Sodoma e a Gomorra para destruí-las, né? Com uma palavra de destruição para aquele lugar. Então, olha que interessante. Se os anjos são enviados para lá, se os anjos são enviados para falar com Maria, se os anjos estão aqui pelejando, eles têm total conhecimento das práticas que nós fazemos aqui, do bem, do mal, eles têm esse conhecimento. Então por que eles não se corrompem? Por que os anjos não pecam? Entende? O Senhor queria trabalhar conosco uma maturidade. O Senhor queria trabalhar conosco uma estrutura para que a gente pudesse lidar com o bem e o mal. Para que a gente pudesse entender que existe algo fora do bem que é extremamente danoso para nós. É extremamente ruim e que só o Senhor é portador de algo maravilhoso, de algo que é uma luz verdadeira, não a luz de Lúcifer, né? Não esse iluminismo, não essa falsa luz, essa falsa paz, essa falsa liberdade que Satanás, ele sempre está tentando, né? Colocar na cabeça das pessoas. E tentou dos anjos também, né? Tanto que ele arrasta a terça parte dos anjos com ele. Mas essa terça parte dos anjos já eram anjos que não estavam plenamente satisfeitos com o que tinham ali, né? Então eles queriam mais, eles queriam olhar. E tem um texto que diz assim, se você ficar muito tempo olhando para o abismo, um dia o abismo olha para você. Infelizmente, isso é a mais pura verdade, né? Se a gente seguir olhando para o abismo, uma hora o abismo olha pra gente. Então nós temos que, por isso que o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos de tudo que é bom, tudo que é de boa índole, de boa fama, tudo que é agradável, tudo que faz bem, enchei-vos disso,
né? De amor, de paz, de alegria, de esperança. Não encha sempre o seu coração de pensamentos ou mágoas, rancores, né? Inveja. Isso vai minar a sua vida espiritual. E a palavra de Deus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será treva. Então, assim, o que você está vendo, como você está enxergando o mundo, do que você está se alimentando espiritualmente, com a sua visão de mundo a respeito de tudo que você observa ao seu redor. Nós estamos constantemente num diálogo interno conosco. A gente está constantemente fazendo escolhas, né? A árvore do jardim, o jardim do Éden, ele representa também, juntamente com essa árvore, né, os dois hemisférios do nosso cérebro, né? As escolhas que nós fazemos, bem ou mal, vou fazer isso ou não vou? Né? O que eu decido perante tal situação? Como que eu decido me importar em referência a isso? Então, diariamente você está escolhendo entre pecar ou não pecar, entre um caminho ou outro caminho, né? Então, nós temos que ter todos os dias, graças ao Senhor que nos cobriu com a graça, né? Nos colocarmos sempre ponderando, julgando o que é bom, o que é mal e seguindo o caminho que o Senhor prepara para nós. Né? E tudo sempre buscando direção, sempre buscando frutos do Espírito, domínio próprio e muito mais. Eu fui cristã por muitos anos, mas hoje, olhando para trás, eu sei que eu não era convertida, certeza absoluta. Eu era completamente carnal. E olha que eu lia muito a Bíblia, eu amava estudar a palavra, eu frequentava os cultos, mas eu tinha uma visão completamente carnal. Eu era muito ligada nas minhas emoções, então eu ficava chateada, eu ficava muito zangada, eu ficava assim, empolgada. Eu, ao mesmo tempo que eu via as coisas de Deus, eu assistia coisas do mundo, muito filmes, eu ouvia muita música do mundo, porque eu gostava muito de música sertaneja, ainda gosto, mas hoje eu escuto mais música sertaneja gospel, né? Uns modão antigo que, gente, conta cada história bonita, vocês têm que ver, tem aí no YouTube. Então, assim, eu parei de me alimentar sonoramente também, com coisas do mundo e visualmente também. Então, assim, conforme eu fui buscando sair disso, eu fui começando a ver o confronto comigo mesmo. E o maior confronto que você vai encontrar na sua história é o confronto com o espelho, tá? O seu maior inimigo hoje, vou te falar, não é Satanás, não são os demônios. Porque o Senhor Jesus, ele tem autoridade e poder sobre todos eles. A palavra dele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 à sua direita, mas não serás atingido. O Senhor protege, o Senhor está com aqueles que o amam. Então, o nosso inimigo maior não é o vil tentador. O nosso inimigo maior é o nosso ego. Do ego descende todos os pecados. A inveja que deu em Satanás, em olhar para Deus e pensar, poxa, ele já me ensinou, as coisas que ele faz eu também faço, o que ele é eu também sou, eu posso ter um trono até maior que o dele, o meu governo seria muito melhor, eles não precisariam ficar presos em valores morais, eles podem ser livres e fazer as baixarias que eles quisessem, entende? Aí ele se encheu de inveja, e ele quis ser maior do que Deus, mas essa inveja nasceu no quê? No ego, no ego. E olha só que interessante, Eva vai lá, come a fruta, dá para Adão, Adão come essa fruta também, né, não fala o que era esse fruto, mas a questão não é mais simbólica, né, como que o homem tem, como a mulher, o seu calcanhar de Aquiles, como diziam os gregos, né, a mulher é a fraqueza do homem, né, em suma, claro que nós, o mundo está muito virado do avesso, então assim, em suma, é isso, né, a essência é essa, então, o que acontece? Ele come, né, e ambos, todos ali recebem castigos e penalidades. A da mulher é sobre o seu parto, né, as suas dores para conceber o seu filho. E mesmo depois, gente, eu sou mãe, né, mesmo depois que a gente concebe aquele filho, vem os problemas com a amamentação, aí racha o peito, faz ferida, dói, né, você fica cansada, né, às vezes a criança chora muito, né, tem criança que é mais quietinha, mas tem criança, por exemplo, eu tive um que era mais quietinho, tive um que chorava muito e não deixava dormir, e fui ficando doente, um dos motivos que eu não pude voltar a gravar é porque eu fiquei muito, eu emagreci demais, gente, eu não conseguia mais dormir, então meu cabelo começou a cair, eu tive uma hemorragia de 3 meses. Então, assim, não é só isso, né? Só as dores do parto. O contexto todo passa a ser uma coisa muito dolorosa para a mulher, muito difícil, né? O homem passou a ter que ganhar o pão de cada dia ali no suor do seu trabalho para manter a casa, né? Porque o patriarca, ele mantém a casa. E no próximo estudo nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos estudar como se deu o castigo da serpente. Você vai entender muita coisa na sua vida e nesse mundo, nesse universo maligno, como que os demônios se alimentam e como que funciona as regiões celestiais. Algo que muitas vezes não é ensinado nas igrejas, porque os pastores não têm conhecimento, porque os pastores recebem doutrinas prontas e não estudam, usando-se do Espírito Santo para guiá-los pelo caminho da verdade. Por isso, não deixa de compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe com todo mundo que você quer que aprenda a palavra de Deus, para as pessoas que querem estudar, que têm prazer em estudar a palavra de Deus. E no próximo vídeo nós vamos entrar mais a fundo em assuntos também extremamente importantes e interessantes. Deixa o seu like. Se você gostou da ideia, deixa o seu comentário e me fala como que você interpreta essa passagem de Gênesis, dessa árvore do jardim, o homem e a mulher, a nossa consciência e as nossas escolhas. Beijo da Gigi, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.